Hola, buenos días. La entrevista que les traigo hoy es con Luis Serraleiro, tubista brasileño, solista de la Orquesta de la Ópera de Sao Paulo y docente de varios centros de enseñanza en dicha ciudad. Esta entrevista da continuación a esta serie de charlas amistosas con tubistas y eufonistas latinoamericanos que nos mostrarán eh, cómo está la tuba y el bombardino, la enseñanza el instrumental, etcétera, en esa zona del mundo, a veces poco tenido en cuenta. Espero que la disfrutemos. Bueno, buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estoy bien. Muy feliz por estar participando de esta entrevista. Desde ya, perdón por mi español, es muy ruin, no es muy bueno. Como grande parte de los brasileños, falo el portuñol, el portugués con español. Mas tentamos nos entender bien. Nos entenderemos, nos entenderemos. Bueno, Luis, mira, para ir empezando, entrando en materia, cuéntanos qué instrumentos utilizas actualmente, qué instrumentos tocas. Sì, attualmente sono artista del gruppo Buffet, Uh Grand -huh, Pont, então eu uso, eu gosto muito de ter várias tubas. En la minha carreira, eu sempre que tive a oportunidade, eu comprei instrumentos. Me gusta muito ter a nível de pesquisa, uh -huh, para tocar em diferentes grupos. Então, hoje eu tenho uma tuba em si bemol, una Fazold uh -huh, and My Wellstone. Eu uso en la orquesta, toco en orquesta de ópera, entonces cuando tengo que tocar Wagner, este tipo de peças, Bruckner, uh -huh, me gusta mucho tocar con este instrumento. Tengo una tuba en do, 4 cuartos menor, Manuel Wellstone, modelo Thor. uh -huh. Tengo una Walter Nischel, modelo York. Grande, seis cuartos. Seis cuartos tubas, Uh -huh, sí. Me gusta para tocar grandes piezas sinfónicas. Tengo también una tuba en fa, una 2250 uh -huh, en fa, de pistones, uh -huh. una Alessandro Fosse 56 AFT de rotores. Me De los gusta dos. para hacer piezas solistas y más camerísticas. Uh -huh. Tengo una tuba antiga que fue mi primera tuba en fa, una Yamaha 822. Me gusta mucho para tocar en la orquesta. Uh -huh. Mas como estoy ahora como artista de Grupo Buffet, no estoy usando mucho, mas gosto mucho de mi tuba de corazón. Ah, Esta es la mía la tuba, tuba. la tuba tuya. Sí. Está bien, está y, bien, está bien. tengo, y tengo una Besson, el mi bemol, Uh -huh. que gosto mucho porque tengo muchos alumnos que tocan tuba en mi bemol. Ah, Entonces me gusta mucho porque tengo conocimiento de las posiciones uh -huh. alternativas, de sonoridades un poco diferente de la tuba en fa. Vale. Entonces tengo muchos, tengo un sousafón O sea, que me gusta mucho en tocar en el carnaval aquí en Brasil. oh, Y este solo por el año, carnaval vale la pena, ¿no? sí, eso uso para la carnaval. Está bien, está bien. Tengo Está. un chimbazo que Uh es -huh. la marca Gillon, que es un chimbazo feito en la China, mas funciona muy bien. La Gillon en Estados Unidos, Matt Dillon hace unos cambiamientos para que el instrumento funcione mejor. Mejor, claro. Entonces, yo tengo este chimbazo que es muy bueno para usar en la ópera, en los fosos, la boca. Uh -huh. Es muy, muy bueno. Ah, está bien. O sea, Entonces, yo tengo muchos instrumentos porque fue una cosa y también en Brasil, a 7, 8 años atrás, la moneda es muy valorizada. Es ya, muy similar al dólar, el ya. euro.
Não, hoje não, hoje é impossível. Ya. Hoje O é sea, muito era un buen momento económico. sim, era um bom momento econômico e eu tinha amigos que gostavam de comprar carros, gostavam de comprar teléfonos, Sí. gostavam de comprar, e me gostava de comprar tuba. ¿Tú Então, vas? Ya está. Cada uno tiene sus entretenimientos. sim. Ve acá, ve acá. Y tienes tanta variedad de boquillas también. Sí, en Boquilla, por toda mi carrera, yo fiz una pesquisa muy grande porque como yo tengo muchos alumnos acá, varios alumnos con problemas o con diferentes tipos de composición física, Ujú, eu fiz una pesquisa con muchas boquillas. ujú. Mas, naturalmente, eu desenvolvi, junto com uma fábrica acá, uma boquilha da minha marca. Ah, Então, hoje eu uso esta boquilha. esa boquilla. Uma para tuba em Fá, uma para tuba contrabajo. Ujú. ¿Qué Mas fabricante es? ¿Qué fabricante es? chama-se Eldiaman. Ah, Eldiaman. É um fabricante é uma cidade, Serra de São Paulo. ujú. Es una boquilla de mucha buena qualidade. Muy buena calidad, ¿vale? En desenvolver las medidas que pensé ser buenas para mí. Ujú. Desenvolver la boquilla, estoy muy contento con esto. Producto nacional, eso está bien. Sí, porque boquilla es una búsqueda eterna. Estamos Siempre, siempre procurando siempre, siempre. Pero una bueno, mejor. siempre, siempre, Entonces, siempre. Nunca se está conforme con la boquilla que se tiene. nunca Nunca. está contento con una. Usted siempre, no, lanzaron una mejor. Eu vou comprar. No, usted vende y compra otra Claro, y claro. Ay, ahora, increíble. ahora tengo la ventaja que posso hablar con los ingenieros de la Claro, fábrica y la boquilla un detallecito y no preciso comprar otra boquilla, no, posso adaptar a esta que tengo. Entonces, para mí es muy bueno. eso está bien, eso está bien. Esa posibilidad es envidiable. Esa posibilidad de Sí, poder. Eso está bien. Bueno, y cuéntanos, ¿qué te dio por empezar a estudiar la tuba? O sea, ¿por qué, te interesaste por tocar la tuba? sí. ¿Por qué hacer esa locura de tocar tuba? Bueno, bueno, Una sí, locura de tocar vale, sí, tuba. vale, hecho, hecho, sí. Ah, ele estudava em uma escola, Ujú, em uma escola regular acá, ujú, e nessa escola havia uma prática de banda. Então vale, tínhamos que tocar. Não era banda, era uma modalidade que existe, penso que só acá no Brasil. Se ujú. chama fanfarra. Fanfarra, Ah, ya. imagine que você pegue uma tuba Ujú, e saque os pistos. ujú. A tuba fica lisa, fica Sí, sem los pistones. sí. Ujú. Y tienes que tocar apenas con la boca. Ah, sonido como una trompa natural. Sí, sí. Vale, Mas, y ahí tenemos que tocar en varios porque uno tiene una serie armónica, otro tiene otra, otro tiene otra. ya, Entonces, cuando ya, se irá a hacer una escala, yo toca po, otro, po, ya. pa, 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 pa. Es loco. Es muy Ah, más difícil tocar así do que tocar en una tuba normal. claro, 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 Mas por supuesto. es una tradición en Brasil. Hoy cambió mucho de esto. No, Mm, no tenemos muchos más fanfarras. ya, Mas cuando yo comencé, había muchas fanfarras. mucho. Entonces, en la mía escuela, era una escuela católica. Ujú. Teníamos muchas actividades extracurriculares. Sí, 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 entiendo. Então, tínhamos que fazer ou esporte, ou teatro, ou banda, ou música. Ujú. E eu venho de uma família que não temos nenhum músico. Vale, Eu fui o primeiro músico da família. Mas mamãe e meu papá sempre gostaram muito de música. vale. E tinham um sonho que tivesse Un hijo, um hijo que fosse músico. músico, vale. Então, eu fui para lá. Minha mãe me obrigou. Eu não queria tocar.
Eu queria praticar esporte, queria jogar futebol. Sí. Mas minha mãe, não, você vai tocar, se tocar. Ok, ok, mamãe, vou tocar. Esto Ia para o ensaio, tocar, e aí, de repente, eu fugia para jogar futebol. Minha mãe ia para a escola, me pegava pela orelha, não vai tocar. Então, eu fui diferente dos meus colegas, porque muitos querem tocar, mas a família não, ser músico, não, irá fazer outra coisa. Não, eu fui ao contrário. Ele queria fazer outra coisa, mas a família, não, você vai ser músico. E como na fanfarra que tocava a banda, éramos todos chicos, eram todos até 15 anos de idade. E eu sempre fui muito grande. E imagine, todos os chicos, ninguém Ya, conseguia tocar o sousafone. ya. E aí? Eu, como era grande, maestro, você vai tocar sousafone. Porque você é o único que consegue carregar no sousafone. Então foi assim que eu comecei. Mas foi muito engraçado, porque antes eu tocava percussão, tocava outros instrumentos. Quando eu comecei a tocar a tuba, o primeiro sonido, uau! É possível somente eu, solo uma tuba, ser ouvida por todos. Então eu falei, muito Es genial, es genial. sim, é genial, é uma responsabilidade muito grande. Então eu comecei a estudar com aquela tuba estranha, sem os pistões. Ujú. Depois abriu um concurso para a Escola Municipal de Música de São Paulo. É a principal escola de música do Brasil, Ujú. esta En escola. Sao Paulo. Ujú. Sim, São Paulo. Ujú. Eu fiz a prova, a audição, aprendi a tocar as posições em 2 dias e fui fazer a prova. Sí. Fui fazer a prova, toquei muito malo, mas só que eu sempre tive um sonido muito grande, porque Ujú. é grande, então era uma Ya, coisa natural minha. claro. O professor, o mestre, gostou do meu sonido e falou, não, eu vou lhe dar uma oportunidade para estudar. Vale. ¿Está bien? Tinha 14 anos, era chico. Ujú. E assim comecei a tocar, estudar, gostar. Meu papá me comprou Ujú. uma tuba Veril, que é a marca nacional, Ujú. de 3 pistas. Eu comecei a estudar, então, e as coisas foram acontecendo naturalmente, como Va. deveria ser. ¿Y quiénes fueron tus principales maestros? ¿Quiénes fueron? Meu primeiro maestro foi um professor, o nome é Drauzio Chagas. Ele era um brasileiro que tocava na orquestra de ópera que toco hoje. Ah. Ele foi meu primeiro professor. Ujú. Aprendi muito com ele, porque ele tinha... No Brasil, começamos a ter uma escola de tuba muito recente. Em 15 anos para cá, temos Ujú. uma escola melhor. Mas antes, não. Meu maestro, meu primeiro maestro, ele tocava trombone barro em popular, em bailes para televisão, para Vale. rádio. Ujú. E um dia precisamos de uma tuba para tocar na orquestra. Ujú. Ele pegou a tuba e foi tocar e ficou. Ya está. Então, não tínhamos uma tradição de escola de tuba. Ya. Então, aprendi muitas coisas com eles, muitas coisas de fundamentos, de embocadura, sonido, articulação, aprendi muito com ele. Depois disto, eu estudei com o professor Marcos dos Anjos, que era tubista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ujú. Estudei com ele por 2 anos. E depois estudei com o trombonista barro da orquestra, que era um americano, Ujú. nome é Derry Milling. E ali eu comecei a ver a tuba mais como era fora do Brasil. Porque nessa época também foi quando começou a internet, as redes sociais, então tinha mais acesso à informação. E depois disso, eu fiz alguns festivais fora do Brasil, em Itália, Suíça, nos Estados Unidos, onde conheci grandes maestros, o Roger Bobo, Ana Yella,
Uhum. de Zurich, Uhum. Alessandro Fossi, Austin Badsby, Roland Stempali, Uhum. Sérgio Carolina. Então, tive muitos acessos a essas pessoas em aulas particulares, em masterclasses. Ya. Foi assim que constituí meus estudos. Tu estudio. Está bien, está bien, está bien. Bueno, acá, cuéntame, antes de llegar a ser el tubo de la ópera de Sao Paulo, ¿tocaste en alguna otra agrupación? O sea, ¿o has hecho alguna otra cosa? Ya sé que tocas en los carnavales, eso es genial, muy envidiable, por cierto, ya que estamos. Pero, o sea, ¿algún otro tipo de conjunto instrumental? ¿Has hecho conciertos como solista? ¿Alguna otra orquesta? Sí, toqué, mi primer empleo profesional fue con 19 años, que fue en la banda sinfónica del estado de São Paulo. El principal grupo de esta modalidad en América del Sur era la banda sinfónica. Era muy buena banda, muy buena. Participaba de encuentros internacionales, mas por cuestiones políticas la banda fue cerrada. Desapareció, ya. Desapareció, ya. Esse foi meu primeiro emprego profissional. E depois eu fui tocar na rádio da ópera, na orquestra da rádio. A orquestra da rádio existe aqui no Brasil uma rádio estatal chamada Rádio e TV Cultura. En esta rádio tem uma orquestra. Toquei por muito tempo. Era uma orquestra muito interessante porque era especializada em repertório brasileiro. Então, tocávamos apenas compositores brasileiros e compositores modernos, compositores novos. Vale. Então, tocamos muitas peças inéditas. ¿Y esa orquesta radica dónde? ¿En Sao Paulo o en otro sitio? Em São Paulo. São Paulo. Vale. Eu sempre vivi em São Paulo e sempre trabalhei em São Paulo. Em São Paulo, vale. E depois dessa orquestra, aí eu toquei por 7 anos na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A orquestra, hoje a principal orquestra que temos acá, sinfônica, é esta orquestra. Muito boa a orquestra. Tive a oportunidade de tocar com muitos maestros muito buenos, muitos solistas. Hacemos turnês pela Europa, Estados Unidos. Foi uma época que eu desenvolvi muito o repertório sinfônico. E depois disto, eu sempre gostei muito de ópera. Sempre gostei muito de música vocal. Sempre. Ele abriu a vaga, a posição da orquestra de ópera. Então, eu fiz a audição para a orquestra de ópera, passei e fazem uns 4 anos que estou na orquestra. E cambiei um pouco minha mente para que possa trabalhar em uma orquestra de ópera, porque é muito diferente de uma orquestra sinfônica. En la orquesta sinfónica tive a oportunidade de tocar praticamente todo o repertório sinfônico principal. Então estava sempre tocando uma sinfonia de Mahler, uma sinfonia de Strauss, Bruckner, Shostakovich. E de repente em uma orquestra de ópera você fica 3 horas parados para tocar 3 notas. É muito diferente. Mas tem uma coisa muito boa. Porque você aprende muito ouvindo os cantores, os solistas, o que acontece. Uma produção de uma ópera é muito interessante, acontece muitas coisas. Então, consegui aperfeiçoar isto. Eu sinto que me desenvolvi muito mais como músico em geral do que como turista na orquestra de ópera. E isto para mim foi muito bueno. E na orquestra de ópera tem uma outra vantagem também, que temos mais tempo livre. Então pude começar a exercer mais atividades como solista. Então consegui solar com a orquestra, com a banda, com quintetos, piano. E tenho um duo com piano. Então consigo fazer mais concertos cameristas. Posso me dedicar mais a lecionar também, que minha grande paixão é dar aula, é lecionar, dar classes para os alunos. Sim. É minha grande paixão, é isto. Eu penso que
quando você está dando classes, você está desenvolvendo muito. Não é apenas os alunos que estão crescendo, o professor também está crescendo. Eu sempre aprendo muito com meus alunos. Então, isto para mim também complementa. Penso que você tocar em um grupo ou fazer um concerto, ser um camerista, não é suficiente para você ser um músico completo. Você tem que lecionar também. Ujú. Es una cosa completa la otra. Es una reflexión interesante, cuando menos, porque es importante que el docente, el profesor, esté encima del instrumento, ¿bien? Pero también se aprende mucho, o sea, o aprende, por lo menos se supone que aprende uno mucho cuando está dando clases, porque Sí, los diferentes alumnos que uno se encuentra, etcétera, sí. etcétera. Eu Ujú. penso também, Haroldo, que é uma coisa que temos que refletir, porque quando você toca um concerto ao vivo Ujú. para um público, quando você acaba de tocar bem, você fica, toquei bem, gostei, consegui expressar minha música, mas aquilo dura apenas aquele momento. Acabou aquele concerto, acabou. Você não tem mais nada. Quando você dá aula, você deixa um legado. Você passa o seu trabalho à frente através dos seus alunos. Então, para mim, é muito importante lecionar para que você deixe algo para a sociedade, para a vida. É muito, muito importante. Daqui a pouco, a nossa carreira, infelizmente, não é muito longa. Ujú. Para tocarmos em alto rendimento, um tubista 60, 70 anos já não está mais em alto rendimento, porque é físico, o instrumento é muito grande, Claro. é natural do ser humano. Sí, 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 no. No. Então, Sí, sí. penso que lecionar é uma forma de De hacer algo algo, de deixar algo para os outros. para la Isso nueva para mim persona. é muito, muito importante. Bueno, mira, cuéntame, o sea, basado en eso que nos estabas contando, eh, eh, cuéntame, vamos a entrar un poco en qué opinión te merece el hecho de la enseñanza de la tuba y el bombardino. Yo parto de la experiencia de que aquí en España es lo más normal es que no existan cátedras diferenciadas o clases diferenciadas. O sea, tanto un profesor de tuba puede dar clases de tuba y de bombardino, como el profesor que ocupe la plaza, si es eufonista, puede dar ambas cosas. En tu opinión, ¿crees que eso está bien, es bueno, o crees que debe haber en algún nivel, en algún momento, una diferenciación de clases por especialidades, por alguna razón en concreto? Sim, eu penso, acá em São Paulo, em uma escola que leciono, que é a escola da cidade de São Paulo, porque Ujú. temos a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Ya. Na cidade de São Paulo tem uma escola e no estado outra, mas todas estão acá, En la ciudad, claro. sim. Na escola de cidade de São Paulo, eu sou professor de tuba e bombardino. Ujú. Na escola do estado de São Paulo, eu sou somente tuba e temos um professor específico de bombardino. Ujú. Eu penso que, na minha experiência, quando você está dando aula de eu sendo um tubista e dando aula para um aluno de bombardino em nível iniciante e intermediário, eu consigo suprir todas as necessidades do aluno. Mas quando o aluno está em um nível muito alto, muito acima, eu penso que tem que ter um professor específico para isto. Porque tem algumas peculiaridades Ujú. que o instrumento tem que apenas um músico que é especializado naquele instrumento pode ser, como conhecimento de repertório, a história do instrumento, enfim, coisas muito, muito específicas, muito, muito técnicas, de um nível muito, muito alto. Muy alto, claro. Yeah. Ujú. Agora, quando você tem um aluno iniciante e intermediário, penso que um tubista pode atender muito bem estes alunos. Ujú. Para mim, a grande questão é, quando estamos fazendo esta função, estamos tirando a função de um eufonista.
penso que os eufonistas já têm tão pouco emprego, tão pouca oportunidade, Sí. e não hacemos isto por mal. No, 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 Hacemos sí. isso porque as entidades pedem isto. Você vai dar aula de tuba e bombardino. Sí. Eu sei, não, só tuba. Ok, eles ligam para outro que irão aceitar ser tuba e bombardino. Claro, 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 claro. É isso que acontece. Mas para mim, quando hacemos isso, estamos sacando uma oportunidade de emprego de um elefonista que já tem tão pouco emprego. Ujú. Então, penso que temos que nos unir e tentar solidificar, deixar mais sólida a Sí. escola de bombardino. Mas, tecnicamente, para mim, até o nível intermediário, penso que um tubista pode atender bem a necessidade de um eufonista. Porque é a mesma família, é a mesma concepção. Claro que muda algumas coisas técnicas, como a forma de emitir o ar. O aire é diferente por conta do calibre do instrumento, é melhor. Você trabalha com um pouco mais de pressão e um pouco menos de quantidade de ar. Ujú. É diferente da tuba, não. É muito quantidade de ar com muito volume de ar. Então, apenas o que eu faço é apenas cambiar a proporcionalidade de como uso meu ar, de tuba para o bombardino. Apenas Claro. isto. Bueno, Mas, sí. No, 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 no. Te iba a preguntar, o sea, basado en eso que me estás contando, ¿cómo ves la actualidad y el futuro de la enseñanza de la tuba y el bombardino en Brasil? En Brasil, lo único emprego profissional que tínhamos para bombardino é a banda sinfônica, que tem Ya. 3 vagas, mas só que esta banda foi cerrada, acabou. Ya. Então, em Brasil temos, e penso que em todo o mundo, o principal emprego são as bandas militares. Bandas da Marinha, bandas da Aeronáutica, bandas do Exército. Ujú. Isto, eles estão sempre abrindo muitas vagas para isto, mas não é um emprego artisticamente bueno. É um emprego de estabilidade financeira muito bueno, mas não é um emprego artisticamente. É diferente das bandas militares, penso que na Europa e nos Estados Unidos, que têm uma qualidade buena. No Brasil não. Em Brasil as bandas não são buenas. Então, eu sempre hablo para meus alunos que usem a banda do Exército, da Marinha, para poder fixar a situação financeira, para Claro. que tenham dinheiro para pagar suas contas, para viver. Ya. E, paralelo a isto, exercer outras funções, Ya. como ser solista, camerista, enfim. Muitos alunos estão partindo para a área de educação musical. Ya. Então, eles estão fazendo musicalização para os chicos, estão pedagogia, estão fazendo outras coisas paralelas ao bombardino. Porque, infelizmente, as opções de trabalho de alto padrão, tocando artístico, são muito poucas acá. Então, Ya. penso que o aluno de bombardino tem que pensar em, paralelamente ao bombardino, tem uma outra função, claro, dentro da música, sendo maestro de uma banda, sendo artista performance em um ensemble pequeno, fazendo música de câmara, mas financeiramente estamos presos às bandas militares acá. Claro, claro, claro. Bueno, Luis, hablando de las bandas militares, Sí. En casi todos los países Sí. se da por sentado que son las bandas militares, por las agrupaciones por las que se introdujeron en cada país nuestros instrumentos, la tuba y el bombardino. ¿Crees que en Brasil fue igual? Sí, igual. Las bandas militares ayudaron mucho a desenvolver los tubistas que vieron antes. Para acá vieron muchos inmigrantes italianos en Brasil, principalmente en región sudeste y sur, que son las principales regiones que comenzó con la escuela de tuba y bombardino acá. Entonces, estas personas que vieron, estos inmigrantes italianos, tinham as tradições das bandas italianas. Ya.
Então, muitos vieram para fazer as bandas militares e também acá temos muitas bandas municipais, que cada cidade tem sua banda pequena que tocava no fim de semana em uma praça para que todos Ujú. possam bailar. Enfim. Vale. Então, todas em las festividades oficiais de governo também. Então, toda cidade pequena tinha sua banda. Hoje, por exemplo, em Minas Gerais, que é um estado próximo de São Paulo, temos aproximadamente 90 bandas municipais Vaya, em um estado. Sim, tem. Mas o grande problema é que artisticamente não é. Você aprende a tocar de qualquer jeito aquela música e irá tocar isto para sempre. ya, ya. Então, não temos uma tradição de qualidade, entende? E isto não é bueno, porque não é quantidade, é qualidade que importa para nós. Claro, claro. Então foi principalmente com essas bandas municipais, Ujú. essas bandas das cidades, e as bandas militares que começou a escola de tuba e bombardino acá. Vale. Entiendo por esto que me has comentado, y corrígeme si me equivoco, que por Sim, esto que me has comentado de las bandas municipales y lo que me hablaste anteriormente de la experiencia que tuviste de hacer música brasileña, que nuestros instrumentos están bien, o sea, bien complementados, bien integrados en la música brasileña, o sea, existen composiciones para nuestros instrumentos, existen buenos papeles dentro de las obras escritas nuestros instrumentos. na minha opinião, quando falamos de bandas, temos alguns compositores regionais que escrevem muito bem para bandas, escrevem a linha de. Eles escrevem principalmente como eufônio, como um instrumento solista que faz contracantos enormes, como é em todo lugar do mundo. Claro. Em a tuba e nos trombones façam a linha del barro. Ujú. Então, temos sempre uma primeira parte que a tuba faz a marcação. Ujú. Pom, 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 pom. Depois temos um trio que a tuba faz uma linha mais agressiva com os trombones. É sempre este mesmo padrão. Isto em las bandas. Agora temos os compositores sinfônicos acá, temos os mais popular Villa-Lobos. Ya. Villa-Lobos escreve para tuba, é um terror quando você a tocar Villa-Lobos, porque Villa-Lobos escreve, é muito difícil tocar Villa-Lobos na tuba. Porque Villa-Lobos, quando ele fazia, ele tocava violoncelo. Ujú. Então, ele imaginava que a tuba poderia fazer a mesma coisa que o violoncelo. Então, você está tocando. É muito difícil. Existe uma peça no poema sinfônico e tem um momento numa peça que se chama Erosão. Ujú. Esta peça é a peça mais difícil que tive que tocar em la orquestra. Você sabe o plug? Sí, Anthony Block, sí, 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 claro. É mais difícil que plug. É mais difícil. La primera vez que fui tocar esto, no conocía la peça. Cheguei na orquestra da rádio, que tocava só música brasileira. Quando eu cheguei, maestro, hoje vamos ler uma peça de Villa-Lobos, Erosão. Quando eu coloquei a parte, eu chamei o arquivista, que cuida das partes da música, e falei, não, está errado, esta parte é de violoncelo, contrabajo, não é de tuba. Não, é de tuba, sim. E temos muitas composições. As baquianas têm partes de tuba com solos, com tudo. Então, mas assim, é muito visível, é muito perceptível que Villa-Lobos não conhecia a tuba. Ele simplesmente escrevia a mesma linha dos barros e violoncelos, ele punha para a tuba tocar. Então, e significou, a não ser como que as pessoas daquela época tocavam isto, porque não se tem conhecimento acá de tubistas que tocavam muito bem. Então,
penso que como era todo um grande tutti, um grande soli, com os fagotes, com trabalhos e cellos, então passava desapercebido e assim ficou. Ya está. Mas hoje não, hoje temos que tocar, porque Sí, hoy soy de todo. é nossa herança maldita. Bueno, ve acá. Mas agora temos também compositores muito buenos acá, que estão escrevendo para tuba solo. Fernando Moraes é um compositor trompista, cornista de Brasília, que Ujú, escreve muito bem para tuba. Ah, temos vários compositores muito buenos que estão escrevendo para nós peças solo. Duda, que é o compositor do Nordeste de Brasil. ujú. Renato Segatti, que é um de sul de Brasil. Brasil é muito grande, então Sí. temos muitos compositores. Beethoven Cunha é um compositor muito bueno. Então temos muitas coisas, mas também porque nós, tubistas, estamos pedindo para eles, para os compositores. Vale. Por favor, escrevam para nosso instrumento. Ujú. Precisamos ter repertório brasileiro de qualidade para que podamos fazer, né? Então, e isto é muito bueno porque podemos trabalhar junto com o compositor. Às vezes o compositor pensa uma coisa que quando tocamos, não é isto. Eu estou pensando isto. Então você escreveu, não é assim que se escreve isto. Assim, então, este tipo de trabalho em conjunto de tubista com compositor é muito importante. Ujú. Estamos Bueno, fazendo isso cada... bueno, y claro, esas obras las tiene que tocar alguien, por decirlo de alguna forma. ¿Quiénes crees tú que están siendo los máximos exponentes de la tuba y el bombardino en Brasil actualmente? O sea, ¿quiénes crees que están más... no, ¿entendiste la pregunta? Sim, é que o vídeo travou. Ah, perdón, no, te repito. Te decía que todas estas obras requieren de alguien que las toque, ¿no? Sim, sim. Entonces, claro, o sea, ¿quiénes crees que son los máximos exponentes de la tuba y el bombardino ahora en Brasil, que se supone que son los mismos que están pidiendo esas obras para interpretarlas? Sim, em Brasil temos alguns tubistas muito buenos que estão sempre em atividade disto, Uh-huh. de fazer novas composições. No sul temos Wilton Matos, Uh-huh. que é tubista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que sempre está tentando fazer coisas para composições originais brasileiras para tuba. Uh-huh. Em São Paulo, eu luto muito para isto também, para que possamos ter composições próprias brasileiras para tuba. Uh-huh. Em Rio de Janeiro temos o Albert. Albert é o professor da Universidade de Rio de Janeiro também. Nosso maior ícone, para mim, é Fernando Dedos, que é um compositor reconhecido em todo o mundo por escrever. Fernando escreve muito bem, toca muito bem, é um grande músico. Então, Fernando é a grande pessoa acá que representa muito para nós em relação a isto, a composição. Mas temos 5 ou 6 tubistas que se interessam mesmo em tocar a música brasileira original para tuba. O grande problema são não tanto nós tocarmos, mas que nossos alunos toquem também. Eu penso que o grande desafio é tornar isto tudo acessível para os nossos alunos, porque às vezes temos músicas que aqui em Brasil principalmente temos esta concepção. O compositor quer escrever uma coisa que seja desafiadora, claro, que seja muito difícil. E às vezes isto não é acessível, porque, por exemplo, o compositor escreve uma música que ele consigo tocar, mas só eu consigo tocar esta música cá. Não é interessante para isso. É interessante uma música
claro, que tenha as Ujú. coisas técnicas, que tenha a ideia de compositor, mas que seja uma música acessível a todos os níveis de alunos. Niveles, sí, sí, claro, está claro. Porque senão não tem o porquê. Ah, eu vou escrever uma música que só o Sérgio Carolino consegue tocar. Só ele vai tocar essa música. Não, tem que fazer uma música acessível a todos, Claro, penso. Ah, claro, pode ser uma composição mais difícil que poucas pessoas conseguem tocar, mas penso que para uma tem que ter cinco para que todos consigam tocar isto também. Sim, peças de nível intermediário, né, peças de nível iniciante, para que possamos ter material para passar isto para os alunos, senão... claro, 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 claro. Bueno, acá, hablando de otra cosa, ya de esa pasión que tienes, la de ser profesor, la de ser docente. Sim, Vamos a entrar ahí. Eh, eh, ¿Das clases exactamente en qué escuela? eu dou aula, dou classe na escola de município de cidade de São Paulo, nome Ujú. Escola Municipal de Música de São Paulo, na Perfecto, cidade. Eu perfecto. dou aula, sim, e depois dou aula na escola do estado de São Paulo, Ujú. que é a escola de música do estado de São Paulo, Tom Jobim. Vale. ¿En esa das clases? No, en esa no. Sim, dou classes nas duas. También en las dos. Ah, perfecto, perfecto. Nas duas, sou maestro. El profesor. Después, sí, dou clase também, eu dou muitas classes. Ah, no, no, Las- perfecto, genial. Vale, vale. No, 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 no. Te iba a preguntar si antes de eso habías dado clases en otro sitio, pero evidentemente, adelante, adelante, sim, adelante. dou aula também na Faculdade Mozarteum de São Paulo, que é uma faculdade que temos acá, que tem o curso de bacharelado em tuba. Ujú, Mas tenho apenas dois alunos que estão na graduação. ujú, Dou aula também em um instituto que é um projeto social que temos acá, que tem pessoas pobres de baixa renda ujú. financeira, Sí, mas que usa a música como ferramenta de inserção social. vale. E tenho também dois alunos lá, chicos, que são muito buenos neste projeto. E também tem um outro projeto social que é no Nordeste do Brasil, que era uma referência para cá, para nós, chamado Neogibá, que também é um projeto social, mas que é muito grande. E vou como consultor de períodos em períodos e vou lá para lecionar. Então, tenho muitas atividades como professor. Vale, 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 vale. Bueno, y esas clases, o sea, ¿cómo las organizas? O sea, en cuanto a tiempo, el Sim, esquema que utilizas en ellas, no sé, cómo organizas tus clases, el tiempo, etcétera. sim. As classes são individuais, não Ujú, temos classes em grupo. ujú, Em conjunto, apenas as classes de música de câmara. Então, por exemplo, na escola municipal, que é aqui da cidade, eu tenho 12 alunos comigo lá. ujú. Então, eu vou, quando é, não me recordo os dias da semana em espanhol, mas quando é em Thursday and Friday, Viernes, viernes, yeah, viernes. yeah. Eu dou seis classes por dia Ujú, em lá. Começo de la mañana en la toda mañana. Então, consigo, hacemos uma calientação juntos e depois fazemos a aula. En la outra escola também tenho 10 alunos, 10 alunos sí, que também faço aula uma hora de calientação e ujú. depois uma hora cada De aluno. clase. Mas acá todas as aulas são individuais de 45 a 50 minutos e temos 10 minutos de pausa para trocar, cambiar o aluno. Ujú, Uh, Infelizmente, as escolas têm pouco número de professor, solo eu de professor de tuba e temos poucos alunos, mas temos muita demanda de alunos. Então, para você estar nessa escola, você tem que fazer uma audição. Sempre temos 40, 30 alunos para duas vagas. Isto vaya. é muito difícil estudar acá. Ujú, Então, o bueno é que estes que entram realmente são alunos
muy buenos, que quieren hacer algo. Uhum. Isto é muito importante para mim. Mas é muito, minha vida ela é direcionada a tuba. Claro. Então, eu começo a trabalhar com a tuba, dando classes de tocando 8 da manhã e cerrando 10 da noite. É o dia todo, é muito. Por sorte, tudo é muito cerco acá. Então, eu tenho a Escola de Música do Estado acá, em 1 quilômetro a escola da cidade, o teatro é do outro lado da calle, então é muito próximo. Então, para mim, a menos isto, porque se foi muito longe, Claro, sería difícil. Bueno, impossível. tus alumnos, según tu criterio, ¿cuándo tú crees que debían presentarse ante público? ¿Lo antes que pudieran o cuando ya tuvieran un programa ya montado que pudiese ser eh, presentado a algún tipo, a la municipalidad, a la Sim. gobernatura? Então, para mim, Haroldo, como eu trabalho assim, os meus alunos que têm um semestre já têm que tocar. Perfecto. Então, como faço? Claro que não vou expor lo chico no público para tocar uma coisa muito simples. Ujú. Então, sempre quando encerro o curso é semestral. Cada semestre é um módulo. Então, não é anual, é semestral o curso. Então, quando encerra o semestre, eu faço uma audição interna com todos os meus alunos. Então, nos reunimos, o aluno tem que tocar o estudo 1 do Bordoni. Ujú. Ele vai tocar aquilo. O outro vai tocar Vaughan Williams. Vai tocar. Então, Ujú. em cada nível, mas todos têm que tocar. Entonces, Pelo menos uma vez a cada al final semestre. do Ujú. semestre têm que tocar. E os alunos mais avançados têm que fazer um recital para aberto. Vale. Então, porque aqui tínhamos, até pouco tempo atrás, um problema muito sério, porque os alunos estudavam muito, mas não tocavam. Então, tinha alunos que estudavam a peça, por exemplo, pegavam um aluno e vamos estudar o Gregson. Ele estudava o Gregson, acabava de estudar, perfeito, está muito bueno. Ele pegava, punha em la mesa e nunca mais tocava. Não, eu falava para ele, se você preparou a peça, você tem que apresentar ao público. Claro. Não pode simplesmente guardar próxima peça. Não, tem que guardar, tem que registrar de alguma forma, gravar. Não gravar para divulgar, não, mas gravar para que você tenha seu registro. Eu toquei isto aqui e tal. Las, Então, isso é las, uma coisa que fizemos. las obras que tocan tus alumnos, Sim. las eligen ellos, las acuerdas con ellos, o sea, son de elección conjunta, o ellos te dicen, maestro, a mí me gustaría tocar tal cosa, tal obra, o tú les dices, no, tienes que tocar tal cosa. Não, eu que defino o repertório. Vale. Porque temos uma grade a seguir. Então, temos o aluno pela idade e pelo nível que ele toca. Então, seleciono 3 ou 4 peças que trabalhamos de acordo com o semestre. E quando se encerra o semestre, ele pode escolher uma peça das que trabalhamos. Então, hoje também, isto era uma outra coisa, porque os alunos ficavam muito limitados a apenas aquelas mesmas obras, as obras iguais, sempre obras iguais. Não, eu penso que temos que conhecer, em la escola temos que conhecer o repertório máximo possível de tuba. Então, sempre tento passar o máximo de obras para que eles possam conhecer o repertório. Vale. Sempre digo, para mim não é necessário que esteja perfeito para que temos que cambiar a peça. Não. Você tem que saber como é a peça, como tem que estudar e o que tem que aperfeiçoar. Se você saber isto, ok. Depois, você só vai desenvolver isto em sua casa, não na escola. Na escola, ele está ali para que ele possa direcioná-lo ao caminho, mas o trabalho
mesmo que vai dar resultado é em casa. Perfecto, perfecto, perfecto. Y una cuestión, dada esa dualidad o esa posibilidad de dar clases tanto a eufonistas y a tubistas, en el momento de esas pruebas que nos has comentado, eh, si tuvieses que elegir, ¿te decantarías por un tubista o un eufonista o directamente sería el que mejor tocase o lo sopesarías de acuerdo a la cantidad de alumnos que tienes de un instrumento u otro? ¿Cómo lo haces? Sim, por exemplo, eu defino na escola, quando eu comecei, já fazem 10 anos que sou professor nessa escola. Ujú. Quando eu comecei, tínhamos muito mais alunos de bombardino. Então, eu selecionava 6 vagas para tuba e 6 para bombardino. Eu dividia. Perfecto. Depois, começou a ter muito mais alunos de tuba do que de bombardino. Então, comecei a distribuir melhor. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 8 alunos de tuba e 4 de bombardino. Tenho o dobro de tuba e tubistas do que de bombardinos. Ya. Isso é na escola de município que eu sou professor de bombardino também. Em la Ujú, outra escola, que sou professor de tuba solo, temos o professor de bombardino. ujú. Uh, eu tenho 10 alunos de tuba. Ele tem 6 alunos de bombardino. Vale. Y muchos iniciantes, muchos iniciantes. Los Mucho iniciante. alumnos, cuando el alumno de bombardino ele chega em um nível intermediário e avançado, geralmente eles cambiam para trombone. Muitos Vale. fazem isso porque tem mais trabalho. Claro, 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 Sim, claro. temos alguns que seguem, que tocam nas bandas militares, que continuam solo com o bombardino. Mas muitos cambiam para o trombone porque têm mais oportunidade. Okay. Bueno, a ver, me comentaste que tenías dos alumnos que estaban ya casi al terminar, si no entendí mal, en algún momento. Bien, para terminar, supongo que tienen algún tipo de recital de Sim, graduación, concierto de graduación. Bueno, ese sim. concierto de graduación, ¿qué formato tiene? O sea, ¿qué obras tienen? Si es obligatorias o no, si es, Sim, tocan con piano, tocan con orquesta, tocan solo, grupo de cámara, ¿cómo es? sim. Tenho eles são obrigados a hacer um recital de 1 hora. Uh-huh. E esse recital eu sempre deixo aberto para que eles possam escolher a obra. Porque a minha ideia no último semestre do curso, o curso acá é muito grande, é cerca de 4 a 5 anos o curso completo de tuba. Yeah. Porque tem as matérias teóricas que eles têm que fazer também, então o curso é muito extenso. Yeah. Então, no último ano, trabalhamos apenas no primeiro semestre preparação para a audição da orquestra. Uh-huh. Então, trabalhamos muitos em trechos orquestrales, em simulados de audição, porque queremos preparar ele para o mercado de trabalho. Então, eles têm que estar preparados para fazer audições em qualquer orquestra. E depois, no final, eles têm que preparar o recital de formatura. Uh-huh. O recital de formatura, eles que montam. Eu simplesmente falo, vocês têm que fazer para mim 1 hora de peça. Se vocês querem tocar peça solo, com piano, com orquestra, com banda, com quinteto. Em lá, a escola tem uma orquestra, e uma banda, e um professor de música de câmara e uma professora correpetidora de piano. Uh-huh. Então, eles podem usar eles em qualquer momento. O meu último aluno que se formou foi um bombardino. Uh-huh. Ele tocou uma peça com a banda, tocou uma peça com quinteto de metales, Uh-huh. mais um recital com piano e solo. Uh-huh. Ele fez 3 recitales, praticamente. Tá. Porque eles têm que aproveitar, porque a escola é obrigada a fornecer para ele. Então, não tem o maestro tem que tocar esta obra com ele. Ya. Então, eu sempre hablo para os alunos, aproveitem a oportunidade, toquem. Vale. Então, mas geralmente são peças, são recitais de nível alto, Alto, porque claro. eles já estão vindo já de uma sequência muito grande de tocar
peças de nível alto. Bueno, y me has comentado que tienen dentro del curso de tuba, yo Bombardino, Uhum. un semestre en el que trabajan el tema del repertorio orquestal o bandístico. ¿Bien? Sim. ¿Eso está establecido así siempre o eso es una idea tuya con tus alumnos? O sea, es tu forma de trabajar porque te preocupas por el hecho de que normalmente está estandarizado y casi todos los programas están pensados en función de ser solista, cuando en realidad el Não é. trabajo no es así, va a ser Não. tocar en una banda o en una orquesta. ¿Eso es una idea tuya o eso está así establecido, digamos que legalmente? Não, 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 não. Isto é uma ideia minha. Vale, perfecto. Porque temos. Isto é uma coisa boa, porque nas escolas temos a autonomia para fazer o curso como quisermos. Ah, Então, eu mira. posso fazer o curso como eu pensar que deve ser. Ujú. Eu penso, mas, por exemplo, temos cursos em outras universidades acá que os professores não trabalham trechos de orquestra com os alunos, Ya, porque pensam que não é necessário. Para mim, é muito necessário, porque, como você disse, é muito mais provável que o aluno toque em uma orquestra ou uma banda do que seja solista. ya. E eu gostaria muito que meus alunos fossem solistas internacionais, Claro, tocassem, mas é muito difícil. claro, claro, Então, claro. é muito difícil. Então, eu sempre hablo muito abertamente com meus alunos. Eu Ujú. sempre hablo para eles que muitos não vão conseguir exercer a profissão de tubista, mas não por isso que vão deixar de ser bons tubistas. Você pode ser um bom tubista, mas trabalhar com uma coisa diferente. Claro que não queremos isso, queremos que trabalhe como tubista, mas é muito importante que estejam prontos para hacer audições. E não só no Brasil, mas em qualquer lugar que tenha. O brasileiro, o brasileiro, o povo brasileiro tem uma coisa que não é muito boa. Ele é muito enraizado, Sí, tem muito raízes aqui. É muito difícil você ver os músicos brasileiros fazendo audições em outros países, por exemplo. Todos querem ficar acá. Sempre, claro. sempre isso. Então, é muito difícil. La tierra tira. Sim, eu La tierra. sempre hablo para meus alunos, você tem que estudar fora, você tem que ir para outro... O mundo é muito grande. Tem que sair, vai embora. Claro. Eu tenho, eu tive dois alunos que foram para Portugal fazer mestrado, Ujú. um que foi para Canadá, um que está na Inglaterra, porque falam, vão embora, vão, Claro, claro. vai embora. Então, isso é uma coisa que não temos acá, então penso que é necessário, não temos como. E tem também uma parte do curso de tuba que ensina os alunos a serem a parte pedagógica, Ya. que eles saibam fazer um plano de aula, que eles saibam escrever um texto bem, que Ujú. eles saibam fazer um relatório, que eles saibam fazer um projeto, porque Ah, muitos alunos não sabem escrever uma carta. vaya. Teve uma vez, eu cobrei dos alunos que todos tinham que ir a um concerto, assistir ao concerto e depois escrever uma carta dizendo o que acharam. Gostei, não gostei, Sí, por quê. Tem que ser uma análise do concerto, uma crítica do, vale, vale. do concerto. Ujú. Pois bem, um aluno chegou para mim, me entregou a carta, eu comecei a ler, eu falei, eu não consigo entender o que você escreveu. Sí, Muitos erros de português, muitos erros de escrita. sí. Aí eu falei para ele, eu falei, se você tiver que fazer um concurso para professor, você não passa aqui. Quem vai contratar um professor que não sabe escrever? Claro, claro, claro. Então, até isto, eu me preocupo em trabalhar com eles. Ya. Como fazer um projeto para conseguir uma beca, conseguir um benefício do governo para conseguir um dinheiro para fazer um recital, algo. Até isto tenho que pensar com ele, porque temos que fazer o aluno sair de lá completo.
Ele tem Está claro, muy ele não bien. vai ser lá um perito, um mestre em projetos, mas Claro, ele claro, sabe claro. o básico de cada coisa é importante. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Además, te aplaudo muy bien eso porque sí, sí, hay que saber, no solamente hay que saber tocar, hay que saber expresarse, hay que saber escribir, hay que tener cultura, ¿eh? Sim, Hay que tener sim, cultura. ¿Eh? Que los tubistas tenemos fama de ser incultos, muchos, perfeito. y eso no debe ser, no debería, en el mundo en el que vivimos, no debía ser así. Sim, ¿Sí? perfeito. No debía ser así. Eu hablo muito para meus alunos Uh -huh. isto. Eu não quero que você seja um tubista, eu quero que você seja um músico que toca tuba. Mas tem que ser um cidadão, é como é jogador de futebol. Jogador de futebol era aquele cara que não tem instrução, não tem estudo, é Claro. burro, chapado, mas que tem muito dinheiro. O tubista é pior, porque não tem dinheiro. Sí. Fala da forma de burro. Então, tento falar, você tem que. Não é, você tem que saber o básico. Né? Claro. Então, Eso está bien, eso sí. Bueno, mira, déjame hacer una preguntita. Dentro de todas esas obras que tus alumnos tocan y que tú les induces a tocar, ¿utilizan obras, transcripciones, no sé, barrocas, transcripciones de obras sim, clásicas para tuba? ¿Qué opinión te merecen esas obras? sim, me gusta muito de fazer o recital de forma cronológica. Uh -huh. Então, gosto muito que os alunos toquem algo barroco, Uh -huh. algo pós-barroco, começo de clássico, algo romântico e as peças originais para tuba. Uh -huh. Porque eu penso que, para mim, eu gosto muito, para mim, o principal período musical é o barroco. Me gusta muito o barroco, sempre toco muitas coisas barroco, é uma coisa minha. Porque penso que na música barroca você tem tudo que você precisa. Claro. Você tem flexibilidade, você tem articulação, você tem fraseado, você tem noção de forma musical, você tem noção de harmonia musical. Então, para mim, é muito completo a música barroca. E eu sempre incentivo os alunos a tocarem. Tem sempre aquilo, mas não é original para tuba. As peças, as partidas de Bach, muitas são para flauta, oboé, violino, para vários instrumentos. Não, Claro. penso que isto, pelo contrário, penso que é um desafio para nós tocarmos uma peça que não é original para nosso instrumento. Sí. Porque o compositor não concebia instrumento, concebia apenas a música. Não pensava, não vou escrever isto porque a tuba não consegue tocar. Não, ele simplesmente pensava em la música. Eu penso que temos que criar isto, este desafio de tocar. Me gusta muito de colocar isto para eles. Mas, assim, sempre uma peça ou duas no máximo, não mais que isto. Depois, peças originais para tuba. Porque temos que enfatizar e temos que incentivar os compositores. Então, sempre tento colocar peças e sempre uma peça original brasileira para tuba. También. Sim, Muy bien, muy tem bien. sempre uma transcrição, uma peça brasileira em 3 peças do repertório tradicional, como, enfim, Vaughan Williams, Gregson, Madsen. Pero la obra brasileña no es la parte de tuba de Villalobos, ¿no? No. No. Mas eu tenho um amigo acá em Brasília que é trombonista barro. Ele está desenvolvendo um método que seria como o Bordoni que temos, mas só com melodias de Villa-Lobos. La ideia é muito buena porque conseguimos valorizar a música, o método melódico com melodias nossas. Então, eso está muy mas bien. geralmente não. Los Villa-Lobos eu deixo só para a orquestra. Bueno, mira, a ver, Luis, hablando de cuestiones técnicas, Sí. para ti, desde tu experiencia,
el concepto de sonido, o sea, el sonido, ¿qué crees que lo define? El instrumentista, el instrumento, el lenguaje, o sea, la forma del lenguaje, la articulación del lenguaje, la cultura que tiene el intérprete. ¿Qué crees que define más o que ayuda más a definir el sonido de cada uno? Para mim, a grande chave do som, do sonido que temos ¿Sí? que ter é pensar que o instrumento ele apenas amplifica o que você faz. Uh-huh. Tudo o que você faz é físico, tudo. Então, quem cria o sonido é você. O instrumento ele vai apenas amplificar isto e colocar uma peculiaridade, um detalhe, alguma coisa. Mas tudo está aqui, está acá, no sistema respiratório e na embocadura. Uh-huh. O corpo cria, a boquilha capta e Uh-huh. o instrumento amplifica. Apenas isto. Então, para mim, é muito importante que você conheça teu corpo. O que o teu corpo faz, porque tudo está criado acá. Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito com a respiração. Pensam sempre na respiração, na respiração, na respiração. Eu sempre hablo para os meus alunos, a respiração, se você pegar tudo e fazer, não tem sonido. Yeah. Então, não é solamente a respiração. Se você pegar a boca e não irás ter sonido. É tudo um conjunto, é tudo uma obra. E você tem que ter uma consciência corporal muito grande. Eu penso que quando você consegue ter uma consciência corporal, quando você consegue entender como o seu corpo funciona, você consegue ter um sonido muito bueno. Porque tínhamos uma concepção em Brasil que quanto mais forte, melhor era o sonido. Então, para você ter um sonido bom, você tem que ter um sonido forte. E isto hoje já cambiou muito. Isto eu sempre falo, um bom sonido é um sonido com ressonância. Você tem que ter a ressonância do som. Você tem que ser no centro da nota. Isto define um bom sonido. E para definir esta ressonância, que você consiga, através da sua vibração, despertar todas as moléculas de metal do seu instrumento, você tem que ter muita consciência do corpo. Aonde você tem que apoiar, como está a abertura da garganta, a posição da língua, a posição interna. Então, eu trabalho muito isso com meus alunos e comigo também. Esta consciência corporal. Para mim, isto é a grande chave de você ter um bom sonido. Quando hablamos agora, um pouco à frente, hablamos de estilo musical. Para mim, estilo está muito ligado com a articulação. E a articulação está muito ligada com a dicção. La forma, não sei se está correto em espanhol, la dicción. Sí, la dicción de la fonética del lenguaje, la dicción. Claro. Perfeito. Então, isto para mim, o estilo está determinado aí, a forma que você articula. Para mim, por exemplo, para os brasileiros, talvez a sílaba tá soe de um jeito, para em francês soe de outra forma, para o americano de outra forma. Então, temos muito isso também. A fonética do idioma que hablamos, que ouvimos muito, influencia muito. Então, para que isto não atrapalhe muito, eu sempre falo para os meus alunos, e também eu escuto muito em outros instrumentos tocando. Então, quando às vezes eu quero tocar, por exemplo, quando vou tocar os Vaughan Williams, que tem o staccato de Vaughan Williams, eu não imagino uma sílaba. Eu não imagino. Não. Eu penso no sonido de uma percussão. Porque é mais fácil para mim associar o sonido que tenho de referência com tocar do que pensar em uma sílaba. Yeah. Isto é uma coisa que funciona para mim. Para outras pessoas pode não funcionar. Pessoas preferem pensar em sílabas, mas eu penso que existe muita diferença entre do que é uma sílaba em uma língua e em outra língua. Então, prefiro pensar em sonidos de outros instrumentos e tentar associar ao meu. Então, eu penso mais assim. Eu penso que a articulação tem a ver com a
a interpretação de estilo que você toca. Agora, o sonido é uma coisa sua que você tem que desenvolver esta consciência corporal para poder ter. Perfecto. Bueno, vamos casi cuando estamos terminando, vamos a volver casi al principio, ¿no? Sí. Cuando te pregunté, sí, cuando te pregunté por la cantidad, por los instrumentos que tenías, nos hablaste de una gran cantidad de instrumentos, ¿no? Diversos, a pesar de ser del grupo Buffet, o sea, todo eso, ¿no? ¿Por qué esos instrumentos? O sea, la pregunta más bien, o sea, para que nos hable un poco sobre la fabricación de instrumentos, o sea, ¿por qué esos y no otros? Porque de hecho dentro del grupo Sí. Melton, Baines Weston, el grupo Buffett, hay otros instrumentos. Sí. ¿Por qué esos y no otros? Sí. Porque eu tive a oportunidade de experimentar outros instrumentos. Mas penso que, por exemplo, eu sempre gostei na tuba contrabajo de instrumentos grandes. Eu sempre gostei. Não por questão de potência sonora, mas por questão de timbre. Me gusta muito este timbre com muita ressonância, com muito harmônico. Porque quando eu sempre toquei em orquestras muito grandes. Então, às vezes temos que tocar coisas que temos que dar sustentação para toda a sessão de metales, ou para toda a sessão de sopros, ou para toda a sessão da orquestra. Claro. Então, as pessoas confundem um pouco o tamanho da tuba com o volume sonoro. Não, é a cor do som. A cor do som é muito importante. O instrumento grande tem mais harmônico, isto abraça mais, cerca mais a orquestra. Então, sempre gostei. Então, a primeira tuba com trabalho que tive foi uma Warren Deck, 21C5. Mas era um instrumento muito pesado para mim. Eu não consegui estudar muito tempo porque minhas pernas doíam, meu ombro doía, era um instrumento muito pesado, mas tinha um sonido muito bom. Então, eu fiz uma pesquisa que gostaria de um instrumento que tenha um som parecido com aquele, porque para mim nenhuma tuba tem um som igual àquele. Aquele som para mim é incrível. Mas queria um instrumento porém mais leve, mais versátil que eu puder. Então, cheguei à tuba do Walter Nischel, a York Nischel, que é um instrumento muito grande, mas é um instrumento muito leve. Então, cheguei a esse instrumento. Uma outra vez, eu precisava de uma tuba em dó, mas uma tuba menor, porque estamos fazendo um trabalho com um ensemble de metales pequeno. Em la tuba muito grande, 6/4, temos o grande problema que é a definição de articulação. Por mais que você use um vocal em modelo Hallenberg ou um vocal mais raso, tem sempre esta falta de definição. Então, eu peguei esta tuba, a Thor, que é uma tuba um pouco menor, mas que tem um bom sonido que me permite isso. Né? Esta tuba em si bemol, eu comecei a tocar numa tuba em si bemol. Eu experimentei a Fafner, que é um instrumento que é o mesmo calibre da Fazold, porém a Fazold tem a campana maior. A Fafner tem a campana um pouco menor. Eu preferi porque, para mim, ela tinha mais a qualidade da tuba em si bemol. Eu penso a tuba si bemol como se ela tivesse um subwoofer que você ligasse quando você tocasse. Eu não me preocupo tanto com a definição, me preocupo realmente com aquela... El peso y el volumen. Sí, então me gusta muito. Las tubas em Fá, a primeira tuba, a Yamaha, foi porque tive a oportunidade de comprar, estava acá em Brasil por um preço bom, e precisava de uma tuba em Fá, acabei comprando ela. Depois, eu fiz parte do grupo Adams também, em Brasil. Quando Adams veio para o Brasil, eles deixaram 2 tubas, uma contrabajo 6/4 e uma em Fá solo comigo. Mas eu não me adaptei ao instrumento. Então, penso que tem isso também. Você tem que ter uma afinidade com o instrumento. Então, não me acostumei. Tive também 2 tubas, Mirafone, 1291 e a Petrushka. Instrumentos excelentes, mas que eu também não me acostumei. Então, eu acabei me acostumando mais com os instrumentos da Melton, da My Wellston e do grupo Buffet.
Ujú. E aí eu senti a falta de ter uma tuba um pouco mais leve, uma tuba de rotor que fosse mais leve, porque tanto a Yamaha quanto a 2250 são instrumentos de calibre muito grande. Para orquestra funcionam muito bem, mas para algumas coisas solo, um recital muito longo, alguma coisa assim, eu sentia falta de um instrumento mais leve. E aí eu acabei optando por esse modelo. Eu experimentei a do Alessandro Fossi, a 56 AFT dele. Quando eu fui fazer um curso na Itália, eu experimentei, eu gostei muito. E aí eu acabei pegando uma dessa para mim. Está bien. Acabei hablando tudo em português, desculpa. No, 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 Espero no, que no, no, tranquilo, 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 se ha entendido. Se ha entendido. Una cuestión, hablaste en su momento de que hubo una época en la que económicamente Brasil estaba bien, vamos a decirlo así, con el real, que es la moneda vuestra, a la par del dólar o del euro. Has dicho que ahora mismo eso no es así. Mm, eh, ¿Cómo es actualmente cómo son las posibilidades de adquirir un instrumento por cualquiera de tus alumnos, por ejemplo? O sea, que quisieran comprar un instrumento, ¿cómo sería? é muito difícil, muito difícil, porque agora o que aconteceu? Nós temos os mesmos instrumentos que chegaram naquela época hoje acá. A única diferença é que as pessoas vão vendendo porque necessitam de dinheiro e você tem que esperar uma oportunidade. Acá temos uma coisa, nós temos muitos músicos que tocam nas igrejas. Muitos músicos, muitos. Las iglesias, Sí, iglesias, es iglesias. iglesias acá tiene sempre orquestras grandes. Uh-huh. E muitos músicos não são profissionais, não trabalham com música, mas trabalham com outras coisas e muitos são muito bem sucedidos financeiramente. Ya. Então, eles compram um instrumento que custa 50 mil reais, 60 mil reais, eles compram. Uh-huh. Então, eles compram, usam, não se adaptam às vezes, ou querem se Ya. desfazer e vendem no mercado a um preço um pouco abaixo, e os alunos parcelam, pagam em 4 ou 3 anos e Uh-huh. tem esse instrumento. Ya. Mas o aluno que começa a estudar e quer investir em um instrumento é muito difícil. Muy É muito difícil. difícil. Vale. Ele conhece, na escola temos tubas lá, mas só que as tubas só podem ser usadas em período de aula, de classe. No, o aluno não pode levar para casa para estudar. Tem que estudar Ya. dentro da escola. Dentro de la escuela, Que é claro. muito difícil para os alunos porque a passagem é cara, não é barato para muitos virem de longe para cá para estudar. Uh-huh. Então, é muito difícil, é muito difícil. O que tento fazer hoje é um desafio também para o professor, e penso que muitos amigos, companheiros da América do Sul também, é que temos que adaptar nosso material pedagógico para os instrumentos que temos acá. Claro, claro. Isso é muito complicado. Por exemplo, penso que 70% da obra solista para tuba é para tuba baixo, para tuba Uh-huh. bajo, Uh-huh. e 30% para tuba contrabajo. Claro. Então, eu tenho que fazer a maioria das coisas com a tuba contrabajo com os alunos e explicar, falar para ele, concerto de Vaughan Williams, ele é para ser tocado em uma tuba bajo. Concerto para bass tuba, concerto Uh-huh. para tuba bajo. Mas você não tem, então você tem duas oportunidades. Ou não toque o concerto, O lo toca con lo que tiene. ou faça o melhor que você pode. Ya está. Uh-huh. O caminho é como uma pessoa que tem uma tuba em Fá para tocar aquilo, é como pegar um elevador e ir do primeiro ao 10º andar. Você consegue também, mas você tem que ir na escada. Claro. O seu caminho será muito mais difícil que o do outro. Claro. Mas você pode chegar também. O pior das hipóteses que queremos ter é um aluno que irá tocar uma tuba contrabajo muito bem. Uh-huh. Talvez não tão bem no Vaughan Williams como um tubista que tem uma tuba bajo, mas ele irá tocar a tuba contrabajo em outras coisas muito bem, porque ele irá explorar ao máximo o instrumento. Claro. Porque isso acontece também. Muitos alunos têm as duas tubas, mas o aluno usa a tuba contrabajo apenas para tocar trechos de orquestra
ou estudos melódicos. Ujú, Ele não faz nada, qualquer peça solo ele faz com a tuba barro, com a tuba em fá, mi bemol. ujú. Ah, então, eu sempre falo para os meus alunos, tenha em mente que tudo que você pode tocar com uma tuba barro, você tem que tocar com uma tuba contrabarro, e vice-versa. Claro. Obviamente, coisas vão ser mais fáceis na tuba barro ou na tuba contrabarro, porque é físico. Mas você tem que explorar o instrumento ao máximo. Então, em pior das hipóteses, terei um aluno que toca a tuba contrabarro muito bem. Então, mas é um desafio muito grande. Temos muitas obras para tuba contrabarro buenas que podemos explorar, Claro. mas é muito diferente, por exemplo, de um aluno que estuda nos Estados Unidos, por exemplo, que tem a tuba barro e contrabarro ali à disposição. Estamos sempre atrás um pouco. Temos sempre que suar um pouquinho mais, mas é possível. Claro, claro. Temos que passar para os alunos que é possível. Bueno. Bueno, Luis, mira, ya para terminar, una última pregunta doble, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es lo siguiente. Según tu experiencia, ¿crees que la diversidad de intérpretes, los instrumentos y las posibilidades de aprender en distintas escuelas está haciendo igualitario u homogéneo el sonido, teniendo en cuenta los distintos centros de enseñanza, o sea, la escuela americana, la escuela británica, la escuela alemana? ¿Crees que el sonido se está homogeneizando o que todavía existen una diferencia clara entre la forma de tocar del que estudió en Estados Unidos, del que estudió en Alemania, del que estudió en Rusia o algo de eso? Para mim, na minha experiência, Uh-huh. temos assim alguns lugares que são peculiares ainda, como lá na Inglaterra é muito peculiar para mim ainda um tubista inglês tocando. Uh-huh. É muito mais parecido com a escola de James Gurley e John Fletcher. Uh-huh. É uma articulação mais definida, é um sonido mais claro. Uh-huh. É muito bueno, mas é diferente. Penso que, por exemplo, se você pegar um tubista dos Estados Unidos, um tubista da Itália, um tubista da Suíça, é muito parecido a forma de tocar. Penso Uh-huh. que hoje temos uma internacionalização maior. Eu não sei se seria correto falar que temos uma escola francesa de tuba, uma escola americana, uma escola italiana, uma escola. Hoje penso que não, que está mais homogênea tudo, está tudo mais igual. Porque para mim o que determinava muito essas diferenciações eram as fábricas de instrumento de cada país. Claro. Então, você tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, você tinha a Con e a King, que tinha um material mais denso, instrumentos maiores. Você tinha, na Alemanha, você tinha Melton, que é um instrumento BS, um instrumento mais leve, que tinha um som mais claro, mais definido. Na Inglaterra, você tinha a Besson, que era um instrumento em mi bemol com a lata um pouco mais espessa. A Bussen Hawks, que vem antigo também. Quando você ia um pouco mais para cima, você tinha Cheverny, que conquistou todo o mercado ali do norte da Europa, São Petersburg também. Então, assim, para mim, as fábricas determinavam muito a qualidade, o tipo de sonido de cada país. Uh-huh. Hoje já não, hoje já temos uma globalização maior. Todos os instrumentos são feitos na China. Todos são feitos na China. Tudo. Casi todos. No le digas mucho eso a los alemanes que se ponen. Sim, mas muitas coisas que antigamente apenas aquela fábrica fazia, hoje é uma empresa que faz para todas as fábricas. Claro. Não só da China, claro, mas assim, no, claro. de outros lugares. Por exemplo, em Brasil, a Veril ela começou a fazer muitas peças para várias fábricas na Europa. Yeah. Então, assim, meio que se padronizou os instrumentos. E isto ajudou muito. Para mim, o que existe
algunas diferenciações culturais. Para mim, por exemplo, os tubistas americanos, me perdoem, por favor, gosto muito, mas eu penso que eles pensam muito mais em ensemble, eles pensam muito mais na tuba dentro de um contexto de uma orquestra, de uma banda. Eu penso mais isso, eles pensam mais assim, ao meu ver. O europeu, a Europa é o berço da música. Então, eles não, eu sinto o tubista europeu, ele tem a mente um pouco mais aberta. Ele pensa na música mais global, ele pensa na música como um todo. Ele não escuta só tuba, ele escuta todos os instrumentos, ele escuta vários estilos. Ele tem muita oportunidade de ouvir orquestras referência, orquestras boas. Então, assim, isto para mim influencia muito. O contexto que você está, aonde, o ambiente que você está. Eu me lembro que teve um verão que eu passei na Itália e eu lembro que eu estava passando, estava um calor, 9 horas da noite, aquele calor. E aí eu passeando, tomando um gelato, um sorvete, ouvi um, um órgão tocando assim. 9 horas da noite, eu entrei em uma igreja pequena e tinha um cara tocando órgão maravilhosamente bem, muito bem, muito bem. E eu fiquei lá ouvindo aquilo. Aonde que no Brasil, 8 horas da noite, eu vou ver um cara tocando órgão tão bem daquele jeito? E aquilo, e ele estava tocando tão bem que teve muitas coisas que ele estava tocando que eu falei, nossa, nós como músicos, eu penso que é como um cineasta vendo um filme. Ele não consegue simplesmente ver o filme, ele analisa o filme. Ele presta atenção nos detalhes. E eu prestando atenção, você via que aquele cara era muito bom, era muito músico, muito musical. Então, assim, é um contexto, é um ambiente que favorece muito a boa música. E isso eu acho que favorece a Europa principalmente. Mas hoje, eu acho também que alguns anos atrás a gente não tinha acesso a tanta informação. Então a gente não sabia que existiam tubistas bons na Romênia, que existiam tubistas bons na Austrália. A gente não sabia. A gente sabia que existia, mas a gente não sabia como era. Com a rede social, com a internet, hoje a gente pode ver realmente, né, que tem muita gente boa tocando, né? E isso é muito bom. Você vê e você começa a despertar um senso crítico. Eu penso, Harold, que não é assim, que existe o bom e o ruim. Né? O que existe são diferentes ideias. Né? Seria aquela coisa da gente, da nossa. É igualzinho política, né? A gente aqui no Brasil estamos vivendo um momento político muito ruim, mas é igual aquilo, você gosta do seu partido e só aquilo é certo. Você vai defender aquilo com unhas e dentes. E música não pode ser assim. Você tem que achar o que é bom e o que é ruim. Para mim, não existe o que é bom e o que é ruim. São estilos diferentes, são formas diferentes de ver a música. Às vezes me agrada, às vezes não, mas isso é um mero detalhe, ¿no? Vale. Bueno, Luis, bueno, con esto terminamos. Ha sido un placer que aceptaste nuestra invitación, mi invitación en este caso para participar. No sé si quieres agregar algo, si quieres decir algo. Sim, eu gostaria de agradecer a você pelo convite, pela invitação. Desculpe o meu portunhol, mas acho que conseguimos sobreviver. Desculpe, mas acho que deu para a gente se entender bem. Parabéns pela iniciativa, pelas perguntas, que foram perguntas ótimas. A gente nem viu o tempo passar. Isso que é bom. Quando o bate-papo, quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar. Isso é muito bom. Obrigado. Espero que a gente possa cada vez mais estar integrando a nossa escola de tuba e não pensar individualmente, mas pensando na tuba mundialmente, porque eu acho que é só assim que a gente vai crescer. Né? E eu acho que a gente já está crescendo bastante. Eu sou muito otimista com o que está acontecendo.
por todo o mundo, apesar de toda essa pandemia, essa vírgula na história que a gente está tendo, porque para mim é uma vírgula, daqui a pouco a gente segue. Né? Esperamos, né? Sí, la verdad. Bueno, pues a gente está indo por um caminho de união muito bom. Isso é o que interessa. vale. Bueno, pues nada, insisto, ha sido un placer. Estaremos en contacto. Esperemos que todos hayan disfrutado de esta entrevista, porque ha sido francamente interesante. Y bueno, estamos en contacto. Nos veremos, Sí, pues. vamos. ¿De acuerdo? De Venga. acuerdo. Hasta Obrigado, pronto, Bruno. Luis. Cuídate mucho. Hasta luego, Obrigado, Luis. viu? Chao. Até mais. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Y hemos conocido un poco más acerca de la tuba, el eufonio, la enseñanza de nuestros instrumentos en ese gran país que es Brasil. Los convido a un próximo encuentro, a una próxima charla, a una próxima entrevista en mi blog. Hasta pronto.